escape, som, chamas. Não. Hoje vamos falar de gatunos e catalisadores. Roda a vinheta. Mas, Amos, essa coisa de catalisador é o quê? Qual é isso aí? Bom, se vocês se lembrarem do vídeo que nós fizemos sobre o standard de emissões, que são os euros 1, 2, 3, 4, até o infinito, vão se lembrar de que visava controlar-se a emissão de partículas dos veículos. Então, os catalisadores foram a primeira resposta que veio no sentido de mitigar esses problemas de emissão. Exatamente, foi o Euro 1, ok? Num cenário ideal, nós não teríamos nenhum problema com o motor de combustão interna, em que todos os gases seriam utilizados dentro do motor, só que não, lembram-se daquele tempo de exaustão? Exatamente. Alguma coisa tem que sair do escape. Os catalisadores foi a primeira resposta, o Euro 1, que visava mitigar ou reduzir as partículas, principalmente monóxido de carbono, que eram emitidas pelo motor, ok? Exatamente. No cenário ideal, nós íamos eliminar o monóxido de carbono, só que, claro, a gente sabe que na prática as coisas não funcionam assim, então a gente reduz e mitiga. Exatamente. Isso porque o monóxido de carbono, na altura, foi apontado como uma das maiores causas de buracos na camada de ozônio. Vocês que acham que a Terra é plana, guys, camada de ozônio e aquecimento global is a real thing. It's a real thing, guys. Agora, Amos, além disso, ok? Num cenário perfeito, num cenário teórico, a combustão dentro do motor é perfeita, ok? Todas as partículas de oxigênio, todas as partículas de combustível, ok? São combinadas de uma forma tão perfeita em que não sobra nada, mas não é bem assim. Na vida real não é bem assim. Além do monóxido de carbono, tem também a combustão inacabada, a combustão imperfeita, o resultado disso, o combustível em excesso e etc., que também é capturado pelo catalisador, todas aquelas partículas. Até porque não é só uma imperfeição porque alguma coisa não correu bem. Muitas vezes até é propositado pelos fabricantes aumentarem, por exemplo, a gasolina que está lá, ter uma mistura mais rica ou mais pobre, com algumas finalidades, ok? Exatamente. Mas antes de eu começar a falar de coisas nice, nossa amiga aqui está a tremer, já quer falar de história. Nós agora vamos falar de coisas nice, vamos falar de história. O catalisador foi inventado em 1905 pelo francês Eugene Houdry em 1950 e foi colocado não em produção para a indústria automotiva. Como o nome já diz, de catalisador, ele facilita uma reação química, ok? Então, passando à implementação automotiva, agora o Wick vai falar de ciência e coisas aborrecidas, como é que eles tiraram proveito disso? O catalisador, basicamente, lá dentro, ele faz reações químicas. Okay? Como o monóxido de carbono também são compostos químicos, okay? Todo o composto do catalisador, da fabricação do catalisador, é orientada para que reações aconteçam dentro dele para converter e transformar aqueles gases extremamente tóxicos a gases não tão tóxicos, menos nocivos, tanto para a nossa saúde como para a camada de ozônio. Isso. Okay? Então, Eike, aquilo do cold start é mesmo para aumentar a temperatura até do próprio catalisador? Exatamente. Muitos de vocês sabem, quando vocês ligam os carros pelas manhãs, a rotação sobe, faz um monte de barulho se tiverem escapes alterados, mas basicamente, além daquele cold start, como é chamado, servir para aquecer os fluidos, etc., também serve para aquecer o catalisador. E aí vamos entrar num dos compostos dentro do catalisador, que é a cerâmica. Okay? Todo o ambiente do catalisador é composto de cerâmica, que é um composto que aguenta altas temperaturas. Aquilo funciona como um forno lá dentro, okay? Um forno ali de cerâmica. E para isso, para que aquela reação aconteça da melhor forma, a temperatura tem que aumentar. Daí entra o cold start. Okay? O cold start ali aquece o motor. Em alguns carros mais modernos, o cold start tem até diferentes pontos de ignição, diferentes quantidades de combustível, com o objetivo realmente de aquecer o catalisador até a temperatura ideal para que ele faça aquela reação, ok? Exatamente. Mas o que é que tem mais lá dentro para fazer essa reação? Exatamente. Okay? Se bem que eu acho que deve ter coisas interessantes para andarem aí a roubar os gatunos. Não, querem fazer fogão, aquela cerâmica. Nada. Não é isso, né? Ok, lá dentro tem metais preciosos. Isso. Okay? Tem paládio, tem ródio e tem platino. Okay? São os três principais metais dentro do catalisador. Epá, atenção, não está-me a dar ideia.
Eu não estava a dar ideia. Não vamos danificar o planeta mais do que já está. Está um dia muito quente hoje. Não façam isso. Não façam isso. Basicamente, vamos lá dividir aqui como é que cada um destes metais funcionam dentro de um catalisador. Que reação fazem? Vamos lá. Basicamente, a reação que acontece acontece em duas fases. Isso. A primeira fase, o paládio e o ródio captam o oxigênio que está a sair do escape, e separam-lo do nitrogênio, e guardam o oxigênio para si. E aí é onde entra a segunda fase. Mas isso não acontece. A segunda fase é que o paládio e a platina pegam esse oxigênio que restou da primeira fase e combinam com o monóxido de carbono, finalmente transformando em dióxido de carbono e expiram. Assim como nós fazemos quando respiramos. Exatamente, o que é bom para as plantinhas não é tão agressivo para o meio ambiente. Exatamente. Agora, basicamente, este é o funcionamento básico de um catalisador. Isso. Mas para vocês já em casa estão a perguntar-se, e por que o meu carro tem mais de um? Isso. Existem várias, como a gente falou no início, esta reação não elimina por completo os gases tóxicos. Exato. Então, vários fabricantes têm mais de um catalisador no sistema de escape, muitas vezes chamados de pre-cat e post-cat. O pre-cat normalmente vocês veem muito perto do motor, muito perto do coletor. Esse catalisador tem uma vantagem, por um lado, que ele, por estar muito mais próximo ao motor, a moja e ao coletor de escape, ele aquece muito mais rápido. Então ele está num cold start, ele está pronto para fazer o trabalho muito mais rápido do que o catalisador que está mais para frente. Mas por outro lado, por estar exposto a altas temperaturas durante tanto tempo, ele tende a deteriorar-se com muito mais rapidez. Perde eficiência e esses metais vão se desgastando, porque à medida que o catalisador vai fazendo o seu trabalho, ele utiliza esses metais. É um catalisador, de facto. Exatamente. Participa também. Vocês que estudaram nas usinas e que davam aulas de Tomás com Z, de química. Esse é um catalisador. Faz diferença. Exatamente. Então o post-cat está lá para garantir que qualquer resto ou qualquer processo que tenha escapado do primeiro catalisador, que não tenha sido tão eficiente por desgaste ou qualquer outro motivo, seja feito pelo segundo catalisador de forma eficiente. Mas agora, ter um pre-cat, um post-cat, isso não afeta a performance? Aqui vamos entrar na parte cabeluda e interessante da coisa. Os catalisadores evoluíram ao longo do tempo. Isso. Nem todos os motores têm o mesmo catalisador ou a mesma composição, digamos, a mesma quantidade desses metais. Isso. Depende muito de quanto esse motor polui, que mercados esse motor vai ser comercializado, quais são as leis e quanto é que o fabricante deve ser capaz de reter e não expelir para a atmosfera. Tamanho de motor, há um conjunto de engenharia que tem que ser pensado para conceber o catalisador. Há uma magia da ciência que se faz. Há uma magia da ciência, de química ali que acontece, bem interessante. Agora, potência. De uma forma bastante simples e resumida, sim, rouba a potência. Por quê? Porque a gente já falou várias vezes que qualquer restrição que se tenha no nosso motor é um possível ponto de perda de potência. Exatamente. Basicamente, os catalisadores evoluíram ao longo do tempo, eles estão a ser cada vez menos restritivos, inclusive os DPFs e OPFs, etc., que vamos falar mais à frente, tendem a ser cada vez menos restritivos. Contudo, ainda é uma restrição, principalmente porque eles não funcionam sempre em ambientes perfeitos, ambientes todos controlados. Uma coisa é um catalisador novo, está a ser de fábrica, ele é testado para não ser restritivo. Exato. Ao longo do tempo, o que acontece com o catalisador ao longo do tempo? Não, ele vai deteriorando e até por vezes acaba ficando entupido. Eu acho que já ouvimos falar de pessoas que disseram que não, teve que tirar, estava entupido. Exatamente. Era exatamente porque afeta aquilo que é o quarto tempo de exaustão e não permite que a exaustão dos gases corra em conformidade. O motor fica estrangulado. Esse é o problema. Muitas vezes, muitos fatores que fazem com que o catalisador entupa ou estrague, idade é um deles. Os catalisadores não estão concebidos para durarem uma vida, eles ao longo do tempo vão se desgastando. Outro fator, muitas vezes, é a qualidade da gasolina, às vezes é a mistura que não está a acontecer muito bem, está muito rica, por exemplo, está ali, as velas não estão boas, então acaba com que a combustão seja afetada e com isso o catalisador
catalisador acaba entupindo, fica cheio de depósitos de carbono, fica cheio de gasolina, que muitas vezes acaba... Às vezes que até incendia-se, né? Exatamente, o catalisador pode pegar fogo. Um dos fatores é que, por exemplo, carros de competição, essa é uma das coisas em que sempre é retirada ou até aplicado um catalisador de alto fluxo. Existem catalisadores de alta performance, são de alto fluxo, ok? Eles têm que ser trocados com alguma frequência, são filtros, né, basicamente, mas na maior parte dos ambientes competitivos, na maior parte dos países, é permitido até na lei que os catalisadores sejam removidos para ambientes de competição. Agora, o que é feito quando o catalisador é removido? Manda-se a um centro de reciclagem, certo? Exatamente. Normalmente isso é o que normalmente deve ser feito, até porque, vamos entrar daqui a bocadinho na parte dos gatunos, okay? Mas antes dos gatunos, sim, normalmente manda-se para uma reciclagem, existe ali um mercado que é para se reaproveitar esses metais e para se construir novos catalisadores, basicamente, até porque não podemos estar constantemente a tirar da terra esses metais preciosos, em algum momento eles vão acabar. Agora, um fator curioso, Amos, é que em termos de performance, os catalisadores têm muito e muito mais impacto nos carros de turbo. Sim. Okay? Os carros turbo exigem muito mais de escape. Lembra-se, a gente falou no vídeo do turbocharger como é que ele funciona, utiliza os gajos de escape para girar aquela turbina e tal. Eu sei que vocês se lembram. E na parte de exaustão encontram ali uma restrição e ele estrangula. O que acontece é que a partir do momento que ele tenta sair, não consegue, cria uma pressão contrária contra o turbo. Back pressure excessivo e faz com que o veio do turbo it snaps. Lembra-se que o veio é que junta a carcaça quente e a carcaça fria. Exatamente. Então, muitas vezes, mesmo a nível de software, uma das coisas que restringe potência nos motores, é o catalisador nos carros turbo. Então, as pressões de turbo nos softwares fabricantes têm que pô-las ligeiramente, muitas vezes muito mais baixas, que é para garantir que esse back pressure não danifique o turbocharger. Agora, a partir do momento que se retira, já temos ali um espaço para puxar boost, puxar mais potência desse turbocharger. Mas não estamos a dizer para removerem os catalisadores dos vossos carros que têm turbo. Lembrem-se, ambientes competitivos, ok? E há uma outra parte também, Amos, que é a parte de programação, ok? A partir do momento que se retira o catalisador de um veículo, por ser de lei, okay? A maior parte dos veículos, quase todos, digamos, mais recentes, acendem a luz de injeção, o famoso check engine. That light says check engine. Uh-oh, tape must have fallen off. Que é exatamente para verificar como é que está o estado do teu catalisador e substituir se for o caso. Okay? Em carros de competição, esse software pode ser alterado para permitir que o carro funcione sem catalisador, puxar-se boost se for o caso, para valores aceitáveis para um escape livre. E apagar a luz, porque eu já vi várias pessoas que não gostam de ver luzes acesas aí no painel. Mas não é só apagar, é reparar o problema. As pessoas gostam. As pessoas tiram lâmpada de check engine. Mesmo, atenção, guys. Mas não, há pessoas gostam de ter uma árvore de Natal ali, mas a maior parte destes problemas de check engine, façam um diagnóstico, vejam qual é o problema. Muitas vezes resolve-se mecanicamente ou com software mesmo, pode-se resolver muito. Exatamente. Isso. Agora, moço, gatunagem. Gatunagem, só para vocês terem uma ideia, na África do Sul os índices de roubo de catalisador começam a estar elevados, mas isso porque existe um mercado negro onde se reaproveita aqueles metais raros que se encontram ali, ok? Exatamente. Então, basicamente o que está a acontecer aqui é que os catalisadores, os fabricantes nunca pensaram que alguém ia lembrar, vamos lá roubar catalisadores. Exatamente. Então não há nenhum mecanismo para se distinguir no mercado normal, no mercado, na indústria de catalisadores, qual é que é um catalisador roubado de um catalisador de alguém que realmente tem um carro scrap ou alguma coisa. Não há VIN number, não há nenhuma forma de identificar os catalisadores e com isso os gatunos encontraram aí um mercado que roubam os catalisadores e vendem os scraps, etc, que depois revendem para a reciclagem como catalisadores dos seus próprios veículos que eles retiraram ou com um carro acidentado ou o que for. Dizem que quem rouba catalisadores na África do Sul sabe exatamente quantas cervejas vai conseguir comprar. Exatamente, está preparado, já troca catalisador por caixa de cerveja. É isso. Exatamente. Amos, aqui as pessoas podem estar-se a perguntar, mas catalisador não é uma coisa de hoje, é Euro 1, nós vimos o vídeo. Exatamente. Ok, realmente não é uma coisa de hoje, só que como nós falámos há bocado, estes metais preciosos são extraídos da terra. Tem minas para extrair ródio, platina e o paládio, né? Só que com a pandemia,
houve uma tendência, houve um aumento significativo dos roubos e vamos vos dizer porquê. Isso. Porque muitas minas com a pandemia tiveram que fechar, tiveram que trabalhar com meio staff, então a produção, a extração desses minerais diminuiu bastante, mas a produção do carro teve que continuar. E os então, preços também subiram dos metais. Exatamente, os metais, por não haver tanto disponível no mercado, dispararam e muitos fabricantes optaram por reciclar catalisadores, comprar catalisadores usados para extrair esses metais e aproveitar nos novos catalisadores. Para terem ideia, o ródio principal, a platina vocês já conhecem, vi com a pôr no dente, dentro da platina, mas por exemplo o ródio subiu 5 vezes após desde que começou a pandemia. Não vamos falar aqui de valores, senão pessoas vão começar a ter ideias. Afinal, não, mas realmente houve aqui um aumento significativo dos preços, exatamente por haver falta. Acredito agora que as coisas estão a normalizar, vai voltar a estabilizar, esperemos nós, mas basicamente para quem se perguntava, mas roubam para quê? É exatamente para vender, para comprar cerveja, como a Mós falou. Isso e outras coisas tu gostas, não é? Eu não sei, tu é que naquele vídeo de diferencial estava muito animado quando falei da LSD. Agora, Eike, vale a pena fazer um software delete? Assim, cat delete, ou eliminar o catalisador, para quem está orientado para performance, ok? Lembrem-se, embora em Moçambique não haja, acredito, uma legislação quanto a isso, senso comum, ok? Faz mal ao ambiente, não é algo que se vai recomendar, ok? Isso. Deixem os vossos catalisadores operacionais, a menos que vocês tenham algum problema, precisem retirar o catalisador, ok? Até porque não há um mercado, infelizmente, cá de venda de catalisador. Ou reciclagem, Exatamente. Portanto, se tiverem algum problema e tiverem realmente a necessidade de retirar, não há o que fazer, depois pode-se fazer um software para acomodar essa alteração, para o motor funcionar na faixa, funciona normalmente sem o catalisador, não é? E para quem está em ambientes competitivos, carros de pista, carros de drift, carros de corridas, ok? Normalmente retira-se o catalisador porque então recomenda-se. Para isso sim. Ok. Então, agora para ti que tens o teu carro dia a dia, não vale a pena tirar, vai inalar muito mais gases e fumos, espalhar aqui para todos nós. Boa observação, Mós. Catalisador, isso acontece. Tu retiras o catalisador, retiras o filtro, há uma tendência que vai sentir cheiro de gasolina dentro do carro. Não há o que fazer. Tirei o catalisador, cheira a gasolina. É isso mesmo. Ele é um filtro, estava lá mesmo para reter esses gases, reter tudo isso. Próprio bem. Exatamente. Então, bem pessoal, esse é o que nós temos sobre catalisadores, ok? Então... Próximo vídeo, EGR. EGR, vamos falar de outros sistemas antipoluentes. Tinha você querer saber sobre EGR, DPFs e todas as perguntas já aqui neste vídeo que a gente depois responde no próximo. Exatamente. Fiquem ligados, muito obrado. Não se esqueçam de deixar o like, sininho, partilharem com os vossos amigos, partilharem nas redes sociais e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Que acham que terra é redonda? Aliás, é reta, pá. É reta, plana. Aqui tem um papo. Aqui tem papo, tio. Depois eu entro, platina, paládio e ródio. Let's go. Essa parte vou ter que cabular. Cabular! Essa parte é ciência, brother, também não sei. Mas entramos bem. Bem, deixa eu lá ver cábula, o que nós temos aqui. Mas deslizou, fluir, pô.